Nas últimas semanas rolou o lançamento do Doutor Estranho 2, que é o mais novo filme da Marvel, e a gente acabou fazendo uma análise dele no último podcast, comentando sobre a nossa opinião do filme e tudo mais. E aí, como eu reassisti todos os filmes da Marvel no início desse ano, eu resolvi aproveitar agora para fazer um ranking da minha opinião sobre todos os filmes que já foram lançados até agora no MCU. Enquanto eu não termino os jogos que eu tenho para fazer análise e vão sair aí nos próximos dias. Vamos tentar seguir uma ordem aqui, eu não vou lembrar de todos, mas o primeiro foi o Iron Man. E aí eu vou tentar estabelecer dois pontos aqui, que o Iron Man vai ser provavelmente o melhor colocado do A e o Hulk vai ser o melhor colocado do D. Então a gente já tem 2 pontos de comparação para ir adicionando os próximos, né? O Iron Man iniciou tudo isso em 2008 não dava para acreditar de um filme de super-herói ser daquela qualidade, e logo no mesmo ano ainda saiu o Dark Knight, né? Então foram os responsáveis por elevar a visão que a gente tem hoje de filmes de super-herói e mostrar que era possível ter filmes de qualidade no gênero. O Hulk eu acho que é um filme subestimado, eu acho que a galera lembra dele como um dos que não vale a pena assistir, tipo, um dos que dá pra pular pra quem vai começar a assistir hoje em dia, e eu discordo, eu acho que não é tão ruim assim. Eu até pensei em colocar ele como o último do C aqui, pra me situar melhor, mas por enquanto vamos deixar em primeiro do D. Depois veio o Iron Man 2, né? O Iron Man 2 que é um filme que muita gente gosta e muita gente detesta, eu acho um meio termo. Eu acho que é um filme bonzinho, assim, que tem momentos legais, mas que o roteiro é meio sem sentido e muita forçação de barra pra manter os personagens que eles estão tentando criar, e acaba ficando na Tier C, na minha opinião. Depois vieram os filmes do Thor, né, os primeiros. E na minha opinião são alguns dos piores, infelizmente. O primeiro Thor é bem fraco, tem muitas críticas para se fazer, principalmente reassistindo ele, tentando analisar mais a fundo os motivos e como o filme cria suas perguntas e responde ao decorrer de cada ato. É bem problemático, então acaba ficando entre os mais baixos, digamos assim, os piores filmes. E aí a gente chega no primeiro Capitão América, que na minha opinião é um filme bom. Eu acho que tem muitas pessoas que não gostam dele pela simplicidade do herói e tudo mais, e alguns temas que ele trabalha, principalmente a crítica americana não gosta tanto assim, mas eu gosto, eu considero ele um filme Tier B. Aí eu acho que a gente já chega no primeiro Vingadores, né? Primeiro Vingadores. E o primeiro Vingadores, pra mim, eu acho que ele tá logo à frente do Iron Man. Eu vou colocar por enquanto como o último do S. Vamos ver como as coisas vão se encaixando ao decorrer, mas é muita questão de como parecia impossível eles juntarem tantos personagens relevantes e com atores que ainda estavam tentando entender como cada personagem deveria se comportar e fazer isso dar certo, dando tempo de tela suficiente para cada um. Talvez eu baixe pro A, mas por enquanto eu vou deixar no S. Aí depois veio o Iron Man 3, que... Cadê o Iron Man 3? Que aquele sim é um dos filmes mais fracos. Aqui, pra mim ele tá abaixo do Hulk e do primeiro Thor. Ele tem um final que me incomoda muito, eu não gosto das cenas finais daquele filme e como eles resolvem os problemas. Tem aquela parcela ali no meio de que mostra outra perspectiva, de como se fosse o Tony Stark em Esqueceram de Mim, montando as gadgets ali, que a galera gosta bastante, mas pra mim aquilo não salva em nada o filme, e ele acaba sendo bem fraco no final de tudo. E essa foi a pior sequência da Marvel, na minha opinião, né? Porque depois veio o Dark World, que consegue ser pior que o Iron Man 3, na minha opinião, e parecia impossível a Marvel fazer um filme que ia ser pior que o Iron Man 3, mas o Thor Dark World é o filme mais dispensável da Marvel. Esse aqui é o menos necessário de assistir, e os vilões são os piores da Marvel toda, sem dúvida nenhuma. Se fosse fazer um ranking dos vilões, esses elfos ficariam em último, então foi um filme que não soube fazer o que queria. Aí a gente chega no Winter Soldier. Esse pra mim é um dos melhores filmes da Marvel, se for analisar no que ele acerta, o que ele se propõe a fazer e como ele executa isso e finaliza. Eu acho que é um filme Tier S, eu acho sensacional. E ele é muito melhor que o primeiro
Capitão América. A primeira vez que eu assisti, eu pensava os dois assim mais ou menos no mesmo nível, e agora assistindo todos e analisando mais a fundo, realmente é um filme que tá no nível mais alto dos filmes que a Marvel já fez. E aí a gente chega no Guardiões da Galáxia, né? O primeiro Guardiões da Galáxia, que eu gosto muito do Guardiões da Galáxia, mas não tanto quanto outras pessoas. Eu, por enquanto, coloco ele à frente do primeiro Capitão, no Tier B. E eu acho que o humor é muito bom, mas tem... As resoluções dele nunca são minhas favoritas, tanto o primeiro quanto o segundo. E eu acho que tem problemas de concluir o seu terceiro ato, apesar de todos os personagens serem bem equilibrados com o tempo de tela e tudo mais. Eu acho que quando chega na parte da ação, de concluir a ação do filme, fica faltando um pouco. E aí o Age of Ultron é o contrário, é um filme que muita gente não gosta e eu gosto mais do que a maioria da galera. Eu gosto mais dele do que do primeiro Guardiões. Eu entendo que é um filme bem problemático, mas eu acho que, em compensação com o que eu critiquei do Guardiões, eu acho que as conclusões das ações, das cenas de ação do segundo Vingadores são muito satisfatórias e é o começo de uma das principais narrativas, que é o como eles vão entrar em conflito interno, digamos assim. E foi um momento bem legal de ver no cinema para alguém que não acompanha HQs e tudo mais. Eu não sabia como é que essa coisa ia progredir. E eu sou um defensor desse filme, apesar de não considerar um dos melhores, né? Aí depois do Age of Ultron teve o Ant-Man. O Ant-Man é um filme bom, com bom humor, as atuações são muito boas, mas eu acho que ele não tem nada que, se colocar no contexto MCU, fica faltando mais. Eu queria mais dele, apesar de que tem um dos melhores humores, principalmente com os personagens secundários. E eu acho que é uma boa introdução de um personagem, mas a gente acaba se apegando mais depois, quando ele começa a ter relações com os outros heróis, como o Capitão América, não tanto no filme próprio dele. Aí depois a gente chega no Guerra Civil, que desses que nós falamos até agora, na minha opinião, é o melhor. E esse é muito questão de fanservice, né? O conflito entre os heróis favoritos. Mas as cenas de impacto que esse filme tem são poucos que conseguiram replicar. Tanto as mortes quanto as quase mortes, os acidentes, a queda do Machine e a luta no final com o Tony e o Steve. Então foi uma loucura. E eu acho que é um filme que, reassistindo ele, eu valorizo ele ainda mais. Eu começo a apreciar ainda mais as dificuldades que a Marvel tinha de fazer esse filme e como eles conseguiram executar da melhor maneira que eles conseguiam. Não é um filme perfeito, mas com o que eles tinham para trabalhar, com o grau de dificuldade elevadíssimo, foi, eu acho que, um trabalho sensacional. E aí depois teve o primeiro Doutor Estranho, que para mim tá no mesmo patamar desses aqui, do Guardiões e do Capitão. Todos são filmes de introdução de um personagem. Eu acho que o Iron Man é o melhor filme de introdução que a Marvel fez para introduzir um universo e um personagem. E esses aqui estão no mesmo nível. Eu acho que o Doutor Estranho tem os melhores visuais de todos esses filmes que a gente já comentou aqui. Mas eu acho que ele levanta muitas perguntas desnecessárias que ele não explica. E aí é aquela questão de tu tem que entender que tu tá assistindo um filme da Marvel e tem que ir levando do jeito que dá. E questões de os conflitos que o Doutor tem, os princípios que em um momento ele não quer lutar e depois ele tá em outra situação. Então eu acho que tem alguns probleminhas ali. E até a primeira vez que eu assisti ele eu não gostava do final. E agora que eu assisti de novo eu gostei mais do final, eu apreciei mais como o filme se resolve. Porque deu pra perceber que quase todos os outros filmes da Marvel se resolvem com o personagem principal enfrentando uma versão maior de si mesmo, digamos assim. O Iron Man enfrentando um terno maior ainda, né? Um mech maior ainda. O Ant-Man enfrentando outro cara que fica pequeno. O Hulk enfrentando outro Hulk maior. Então todos os filmes têm esse problema e o Doutor Estranho resolve o seu final de uma forma muito mais criativa, né? Que é o Doutor sendo inteligente e não enfrentando um super Doutor Estranho, digamos assim. Então, essa parte eu apreciei cada vez mais. Aí a gente chega no filme que teve a maior mudança, na minha opinião,
que foi o Guardiões da Galáxia 2. Se fosse fazer esse ranking ali em dezembro, antes de eu reassistir todos, o Guardiões da Galáxia 2 estaria aqui candidato a estar perto do Hulk aqui, ou em último do C. E reassistindo agora, prestando mais atenção e vendo, os problemas que eu tenho com ele ainda se sustentam, mas o resto compensa muito mais. E é um filme muito bom, e eu coloco ele no tier A. Meus problemas é as questões de até onde eles vão levar os limites do que a gente está acreditando. Porque eu gosto quando eles tentam convencer a gente de que realmente aquilo poderia ser possível. E aí nesse filme extrapolam tudo, né? Com um cara que é um planeta e tudo mais, e essa parte me incomoda muito. Mas aí reassistindo ele e pegando mais os pontos positivos também, com o final emocionante do Wondo lá, muito legal. E eu gostei muito mais do que assistindo a primeira vez. E isso me surpreendeu. E aí agora a gente chega no Homecoming. Cadê o primeiro Homem-Aranha? Aqui. Esse é um filme que a primeira vez que eu assisti, eu valorizei muito aquele plot twist, que é algo que eu acho que é subestimado hoje em dia pra galera que assiste mais de uma vez e não sabem o quão inacreditável é a revelação de quem é o pai da garota que o Peter vai levar no baile e tudo mais. Aquilo é absurdo. E aí, conforme mais eu fui assistindo ele, eu já assisti acho que umas 4 vezes, eu percebo que não é a minha representação favorita de Spider-Man, mas é um Spider-Man perfeito. Na minha opinião, é um filme perfeito para mostrar para alguém quem é o Spider-Man e quais os dilemas que ele luta, e aí com a implementação do MCU tendo a relação com o Tony Stark, né, que muitas pessoas não gostam, mas eu acho que é um filme que eu não tenho assim defeitos para apontar. Tem algumas coisas que não são minhas favoritas, mas eu acho que ele acerta em tudo que ele tenta fazer, e é quase uma introdução perfeita para quem quiser entrar assim no meio ou perto dessa época recente da Marvel. Eu acho que eles fizeram um trabalho impecável. E aí a gente chega no Thor Ragnarok, que esse filme aqui é inacreditável de pensar, porque os dois Thors são candidatos a piores filmes da Marvel aqui, e aí esse simplesmente destruiu tudo e subiu lá no Tier S, na minha opinião. E é um filme sensacional, um dos melhores da Marvel, um dos que melhores combina humor com ação e visual legal e drama e todos os elementos ele combina certinho pra fazer um filme redondinho. Pra mim tá no nível dos melhores aqui. Eu até vou baixar o primeiro Vingadores pra trás deles. E eu acho que é um filme... Esse aqui é um dos indispensáveis e um dos que... E foi muito legal de ver a transição dele direto pro Guerra Infinita, né? Então, era a época de ouro da Marvel essa aqui, na minha opinião, essa sequência que eles tiveram. E aí, inclusive, chegam alguns dos filmes que são mais adorados depois, né? Então, foi uma época muito boa. E aí, cadê o Black Panther? Esse agora é o contrário. É o contrário do que eu falei do segundo Guardiões da Galáxia, que é... Esse aqui foi o filme que, se eu tivesse feito a lista lá em dezembro, eu colocaria ele aqui, em S, no nível do Thor Ragnarok e do Capitão América 2. Mas reassistindo agora, eu baixo ele aqui para primeiro do B. Eu acho que o filme tem bem mais... coisas que eu não gosto tanto perto do que eu pensava antes, e é a mesma dinâmica de no final é uma luta entre dois Panteras Negras, e aí volta o problema do que eu falei, que a Marvel gosta muito de fazer essa de o seu herói vai enfrentar uma outra versão de si mesmo, e é um negócio totalmente sem graça, e aí quem der um soco mais forte ganha. É uma dinâmica curiosa, e reassistindo é um filme que eu não me animei tanto assim quanto eu lembrava, o que eu pensava dele antes, mas ainda assim é um filme muito bom e manteve essa boa sequência que a Marvel tava nessa época. E aí a gente chega no Guerra Infinita, depois para complementar todos esses filmes ótimos, e na minha opinião é o melhor de todos, o melhor filme que a Marvel já fez. Foi o filme que eu saí mais com a maior adrenalina assim do cinema, de pensar que eles tiveram coragem de fazer o que fizeram, de sumir com personagens que eu nunca ia imaginar que eles teriam coragem, como o Spider-Man, o Pantera Negra, e aí deixando mais os originais, né? Depois faz sentido, mas na hora eu não imaginava. E o filme é tenso do início ao fim. O primeiro minuto do filme já tá tenso, com a situação lá na nave
com o Thor e o Hulk. Depois a transição já é a invasão. O filme não para um segundo, é um filme que é o tempo inteiro a 220 e é sensacional. E reassistindo ele, acho que foi a terceira vez que eu assisti, ainda assim nos momentos mais marcantes a gente fica arrepiado e é sensacional. E é um filme que, na minha opinião, tá em primeiro lugar sem muitas dúvidas. Eu vou baixar aqui o primeiro Vingadores pro Tier A, porque tá ficando muito destacada essa Tier S aqui, com filmes que merecem mais, na minha opinião. Aí depois a gente tem o segundo Ant-Man, né, pra fazer a transição. Na minha opinião, ele é um pouco melhor do que o primeiro, tá no mesmo patamar, assim, mas no mesmo tier, digamos, mas um pouco à frente, também um pouco melhor que o Iron Man 2, se eu fosse escolher um pra assistir de novo, digamos assim, como critério de desempate. E aí a gente chega na Capitã Marvel. Pra mim, Capitã Marvel tá no mesmo nível do Hulk, e aí eu fico debatendo o que eu falei antes, que eu acho que talvez o Hulk devesse subir pra cá, eu acho que fica melhor assim. Eu acho que a Capitã Marvel tá nesse patamar aqui, dessas outras introduções. Aí a questão de conceito mesmo. Eu, por exemplo, acho o Super-Homem o personagem mais sem graça, e aí a Capitã Marvel também essa questão de não ter muitas fraquezas e tudo mais. E aí ela chega como a salvadora da pátria, acaba desvalorizando um pouco outras questões, mas o filme fez isso muito bem depois, que é onde a gente já passa agora, que é o Endgame, né? Eu até tinha receio, mas o Endgame executou muito bem as ideias que teve e a chegada dela e tudo mais. Eu até achei que poderia ficar pior, mas eu ainda coloco abaixo do Guerra Infinita. Pra mim, o Endgame tá no nível do Guerra Civil, que são filmes sensacionais de olhar, com todo o fanservice, toda a nostalgia, os momentos de arrepio, só que com alguns probleminhas, os dois aqui. E já o Infinity War pra mim é um filme que eu não tenho defeitos pra apontar. E aí, esses outros três aqui são filmes que quase não tem defeitos também, são basicamente perfeitos, mas não tem a mesma escala desses dois aqui, do Ultimato e do Guerra Civil. Então, mas eles ficam aqui no mesmo nível, todos atrás do Infinity War, na minha opinião. E aí a gente encerra aquele ciclo da Marvel com o Far From Home, né, o Spider-Man Far From Home, que na minha opinião tá aqui no nível desses. Eu vou colocar ele à frente do primeiro Iron Man, eu acho, ou atrás. É complicado, mas esse filme tem mais dos elementos que eu gosto em um Homem-Aranha, que é as interações dele com a tia e com a Mary Jane, com a MJ, né, nesse caso, e com os amigos, os colegas e tudo mais, de uma forma que equilibra muito bem o fato dele ser o Homem-Aranha escondido e tudo mais. O problema é o vilão, né? O Mysterio é um vilão que é pra ser o vilão mais sem graça de toda a Marvel. Eles conseguiram ainda fazer um bom trabalho, fazer ele ser legal, assim, até certo ponto, mas ainda assim não consegue ter o mesmo impacto de outros, apesar de que o final é muito bom, a resolução lá, a hora que eles percebem que o Mysterio que tá no chão é falso, e aí segura a arma bem na hora. Inclusive eu até vou botar aqui na frente do Homem de Ferro, eu acho que é muito bom, mas tem mais problemas. Tem algumas partes que eu até passaria nele se eu fosse reassistir. Então por isso que ele acaba ficando no A e não no mesmo nível do Homecoming no S. E aí aqui a gente finalizou a saga das gemas, né? E aí a gente chega na nova era, digamos assim, da Marvel, com os novos filmes e com as séries. E eu devo admitir que eu tô um pouco decepcionado com essa fase aqui, na maioria. Então já esperem algumas coisas abaixo do que podem imaginar. Começando pela Black Widow, aqui é o contrário. Aqui eu acho que esse filme é subestimado. Eu acho que muita gente colocaria no C. Eu coloco no B. Pra mim é um filme bem bom. E eu acho que eles conseguiram equilibrar muito bem a questão de família, o lado pessoal dos personagens, com o que estava rolando. E o impacto de como teria sido se essa missão deles tivesse dado errado. O poder que o vilão teria dali pra frente. Isso eu acho que foi muito bem feito. O Shang-Chi é um dos melhores filmes, na minha opinião. Ele tá nesse mesmo nível aqui. Tá no Tier A, em filmes ótimos. Eu acho que no final ele se perde um pouquinho. No final é similar ao Guardiões 2. Ele se perde um pouquinho no final, mas tudo que ele fez de bom merece mais destaque. E ele fez tudo isso muito bem. E aí a gente chega no Eternals,
que esse, eu não sei, talvez alguém aí concorde comigo, eu acho difícil, mas eu vou colocar ele aqui no D. E eu assisti uma vez e eu não vou assistir nunca mais. O Eternals é um dos filmes mais... Não, qual o termo? Eu poderia usar o termo perdido. É um filme que não sabe exatamente o que quer ser no universo Marvel. Ele quer introduzir um monte de coisa, mas ao mesmo tempo resolver algumas coisas dentro do seu próprio filme. O ritmo fica todo errado. E tem algumas coisas ou outras que se salvam, mas pra mim tá nesse grupo aqui dos filmes que eu não faço questão de assistir. E eu não pretendo assistir de novo nenhum deles. Aí a gente chega no Spider-Man No Way Home, que por questão de fanservice e de tudo que eles fizeram, a culminação de tudo que já rolou com o Spider-Man, algumas pessoas acho que colocariam lá em cima, mas foi um filme que me decepcionou um pouco, é que a expectativa era alta demais, né? Eu vou colocar ele em último do A aqui. Eu acho que ainda é um filme muito bom, mas eu acho que ele é o Spider-Man que tem mais problemas. E eu acho que eles colocaram o fanservice acima do sentido. Por exemplo, o Shocker, que é um dos vilões que é puxado, ele nunca soube que o Peter Parker é o Spider-Man no filme do Amazing Spider-Man. Então isso é um furo gigantesco de roteiro. E aí eles quiseram usar ele. Então eu acho que foi um filme que não fez questão de se explicar muito e quis mais fazer o que os fãs queriam que fosse feito. E eu acho que analisando ele como filme, acaba ficando um pouco abaixo dos demais, mas ainda assim é um filme muito bom. E aí a gente chega no Doutor Estranho, mas antes eu vou fazer as séries aqui. WandaVision pra quem não sabe, eu não assisto nenhum trailer de nada, de absolutamente nada. Eu chego pra assistir todos esses conteúdos sem fazer ideia do que vai ser. Desde o No Way Home até o WandaVision são os dois principais exemplos. Eu não fazia ideia do que ia acontecer, eu não sabia o que ia ser a série do WandaVision. Eu não sabia em que ponto ia se passar, o que ia estar rolando. E aí no começo eu tava surpreendido, viciado, totalmente apavorado com o que eles estavam fazendo. Mas no final das contas eu acho que o final derrubou muito ele pra mim. Pra mim ele tá nesse patamar aqui, que é bem abaixo do que muitas pessoas colocariam, eu acredito. Eu vou colocar aqui, abaixo do primeiro Capitão. Eu sei que tem pessoas que colocariam no S ou no A, mas eu acho que eles não souberam concluir o que eles fizeram. Lógico, a cena lá no pós-crédito depois é uma boa conclusão, mas eu digo, os 2 últimos episódios não foram tão bons e eu acho que tiveram alguns problemas. E aí, a do Falcão e Soldado Invernal é o contrário, é uma série que todo mundo colocaria em último, penúltimo ali como uma das séries mais fracas da Marvel, e eu acho que tá entre um dos melhores conteúdos aqui. Eu acho que nenhuma série atingiu ainda nível tirar, provavelmente. Não sei, talvez Loki, mas eu acho que o Falcão é uma série que me surpreendeu muito, eu colocaria aqui. O Loki, eu acho que tá melhor do que o WandaVision na minha visão, mas também me decepcionei com o final. E eu acho que eu ainda prefiro o Falcão, não tenho certeza. Eu vou colocar o Loki aqui por enquanto. Eu acho que as séries têm desvantagem em relação aos filmes, apesar do Loki ter sido genial, a criatividade. Eu acho que todas as séries tiveram dificuldade em finalizar, em terminar. O What If, na minha opinião, foi outro caso que me decepcionou e eu acho que não é necessário assistir. Eu coloco aqui no nível do Eternals. Eu não acho que é algo necessário, é uma dos conteúdos dispensáveis que a Marvel tem. Eu esperava um pouco mais. O Hawkeye eu com certeza esperava mais. Eu achei que iam saber implementar melhor os seus personagens. E aí 2 das melhores atuações que a Marvel já teve, que são eles 2 nessa série, são meio que desperdiçados. Eu ainda vou colocar ele aqui um pouco à frente de outros, que eu preferia assistir ele, mas me decepcionou. E o Moon Knight também me decepcionou. Eu acho que não chega a CD, mas eu acho que tá como último do C aqui. E a gente fez uma análise do Moon Knight aqui no podcast também, pra quem quiser dar uma olhada. E aí a gente chega no novo filme do Doutor Estranho no Multiverso. E eu comentei mais a fundo lá pra quem quiser ouvir, mas é o tema do que eu venho falando aí dos últimos conteúdos da Marvel, que é decepção. Eu acho que poderia ter sido muito mais.
Eu acho que a direção não foi boa. Eu não gosto do Sam Raimi para fazer esse tipo de filme. Não gostei do trabalho que ele fez, como ele tentou ser criativo sem necessidade. Pra mim ele tá nesse patamar aqui também dos filmes problemáticos. Eu acho que eu coloco ele em primeiro do C, eu acho. Por enquanto. E eu acho que essa é a minha opinião. Alguma coisa eu poderia mudar, talvez amanhã fosse fazer de novo esse ranking, inverteria algumas ordens aqui, mas o tier é mais ou menos isso. Não acho que nenhuma série atingiu o tier A ainda, e eu acho que os últimos conteúdos foram todos problemáticos, mas sigo acompanhando, vou continuar assistindo todos e torcendo para melhorar. Valeu quem acompanhou, se inscreva aí para acompanhar análises de RPGs e conteúdos desse estilo, e até mais.